Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 24, verso de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim, Jesus é quem está dizendo aqui. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Foi então que, ao meditar sobre a tarefa da grande comissão, eu pude ver que na grande comissão que Jesus ordena a evangelização do mundo, ele não deu o luxo de ter uma classe de interessados e não interessados. A tarefa da grande comissão, da evangelização do mundo, é para toda a igreja, é para todos os cristãos, todas as classes de cristãos, todos os ministérios dentro da igreja. Então essas classes, essa série de evangelismo será feito no domingo, o culto onde comparece o maior número de pessoas e de irmãos, porque é um dever e uma tarefa de todos nós evangelizar. Marcos 16, 15 e Mateus 28, 18 descrevem a grande comissão. Jesus reúne o seu povo antes de ascender aos céus e os comissiona a ide e pregai o evangelho, a palavra de Deus, a toda criatura da terra. Quem crer, se for batizado, será salvo, segundo o relato de Marcos. E ensinando todas as nações a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o relato de Mateus. Nisso consiste a grande comissão, que toda a igreja saia às ruas a pregar a mensagem do evangelho aos perdidos. E você precisa se conscientizar disso. Então essa série foi marcada com a intenção de promover nesta igreja um despertar, um incentivo, uma ordem para evangelizarmos a nossa cidade e até os confins da terra. Então todos vocês que estão aqui estão debaixo dessa comissão, desse comandamento, dessa ordem dada por Jesus. Se você está aqui hoje, é crente em Jesus e não se interessa por evangelismo, não se interessa por pregar o evangelho, você está em desobediência, está sob pecado. Você está em rebeldia contra Deus. É uma ordem, é um mandamento a todas as classes de cristãos, a evangelização. Se você tem omitido o evangelho da sua família, amigos, colegas de escola, de trabalho, viajantes, você está em desobediência. Você está pecando gravemente contra Deus, omitindo a eles a salvação, omitindo a eles o caminho da salvação. O Instituto Moody chegou à conclusão que somente 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Jesus. Significa que 95% dos cristãos de hoje nunca ganharam uma alma para Jesus. Com certeza você está nessa estatística. Agora, por que você faz parte dos 95? E aquele que vai me assistir, com certeza muitos do que vão me assistir também não tiveram a experiência de trazer uma alma para Jesus. Talvez é porque você não saiba da necessidade e da perdição que se encontram os pecadores
no nosso mundo atual. Talvez é por causa do pós-modernismo, que contaminou o evangelicalismo contemporâneo. O evangelho nacional, bem como mundial, de 30, 40 anos para cá, ele é um evangelho imediatista, que apenas foi feito para atender a necessidade do homem. Então, todo o viés da igreja moderna é voltado para a necessidade do homem. Logo, quando o homem foca a sua fé, o seu credo, o seu evangelho na sua própria necessidade, ele se esquece da necessidade alheia, em todos os aspectos, financeira, física, emocional, e principalmente na necessidade espiritual alheia. Então eu acredito que a maioria dos cristãos atuais não tem interesse pelo evangelismo, porque eles estão focados em usar a fé e o evangelho para atender suas necessidades. Um evangelho egocêntrico. O ego é o centro. E também eu acredito, porque eu acredito que os cristãos atuais, eles não têm em mente o estado que se encontram as pessoas que estão sem Cristo. Porque eles não têm noção do perigo que a impiedade humana corre sem Jesus. Para você ter uma ideia, existem 2 bilhões e 400 milhões de pessoas em todo o globo terrestre que nunca ouviram o evangelho, estão completamente perdidas. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca leram a Bíblia, nunca entraram em uma igreja. E se esses 2 bilhões de pessoas morrerem agora, vierem a óbito agora, elas encherão o inferno nesse momento. Pastor, na ignorância do ímpio, ele pode ser salvo? Ezequiel 18 e Ezequiel 37 diz: se eu disser que o pecador vai morrer, tu sabendo disso não adverte, o ímpio morrerá no seu pecado. O ímpio será condenado no seu pecado. Veja só, o ímpio não foi advertido. O Atalaia omitiu a mensagem. Ele não sabia da existência do evangelho. Ele não sabia da existência de Deus. A Bíblia não diz que ele, na sua ignorância, viverá. Ele morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue dele demandarei da sua mão. Então, Jesus está ensinando que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão condenados. Aqueles que sem conhecimento de Deus, do evangelho, de Jesus, pecarem, serão condenados sem esse conhecimento.